E aí pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Show! Seguinte, já estão inscritos no canal, já estão dando likes e unlikes nos vídeos, estão compartilhando os vídeos, vou ficar muito feliz se compartilharem o que vocês gostarem, tá? Gostaram? Compartilhem, distribuam isso para as outras pessoas, levem alegria, informação, levem o canal do Ribas Machado para o mundo. Tá bom? Bacana. Repararam que eu tô sem voz, né? Pois é. Mas valeu muito a pena gastar minha voz. Hoje, dia 15 de outubro de 2016, eu estive na JediCon, que é um evento muito bacana que ocorre anualmente aqui em São Paulo. E lá na feira, aliás, esse aqui é o jornal deles, primeira edição, que eu vou guardar com muito carinho, por sinal. Gosto muito desse tipo de papel, cheiro de jornal, é legal. Então, de parabéns por essa ideia. Com relação à JediCon, a cobertura será postada no site, ok? No olharimparcial.com. Aguardem, até dia 17 já deve estar no ar. Mas, falando um pouquinho dessa introdução, né? A JediCon é um evento que ocorre em São Paulo e onde muitos outros grupos, além de Star Wars, dos grupos de Star Wars, visitam, tem stands, tem pessoal de Galáctica, tem pessoal de Star Trek, que é a Jornada das Estrelas, e vários outros. Dentre os vários, eu encontrei um stand do pessoal do Steampunk. Não sei se eles estão me seguindo, se eu estou seguindo eles, o que eu sei é que eu tenho encontrado muito essa turma. E o papo foi muito legal. No stand, aliás, estavam a Adriana Cabral e o Raul Cândido. Esses dois, não por acaso, são os organizadores da SteamCon, que é um evento famosíssimo que ocorre lá em Paranapiacaba, anualmente, geralmente em agosto, e também são membros do Conselho Steampunk. Ou seja, são pessoas que entendem bastante, que gostam, que estão dentro disso, para valer. E eles trocaram um papo muito bacana comigo, me deram uma aula muito legal, em mais de 20 minutos até de papo, foi bem longo. Preparem-se, sentem-se, porque vale a pena, tá? Vale a pena ouvir, até para desmistificar algumas coisas, tirar algum possível preconceito. É uma aula bem legal, que soma às anteriores que já estão no canal, né? Acho que dessa vez vocês vão poder ter uma boa ideia, juntando tudo, do que é o steampunk. Espero que gostem. E eu vou parar de falar porque minha voz está indo embora. E vamos ouvir os entrevistados? Vamos? Legal. Oi, eu sou a Adriana Cabral. Eu sou o Raul Cândido. Nós somos membros do Conselho Steampunk, que é um fã-clube de steampunk. Nós também somos organizadores da Convenção Nacional de Steampunk, que é a SteamCon de Paranapiacaba, que já ocorre há 4 anos. Assim como eu também organizei o primeiro evento steampunk do país. Mas falar disso sem falar a respeito do que é steampunk não adianta, né? Então eu queria que a Adriana falasse a respeito disso. Então, o steampunk é tecnologia no século XIX, né? Então você pega a era vitoriana e você coloca uma tecnologia do futuro lá, uma coisa que não existia na época. Steam, por causa do vapor, né? Que era a fonte de energia principal da época. E o punk, que caracteriza a transformação social, né? Então, tudo que causa impacto social, naquela época, é chamado de steampunk. É considerado por muitos uma subcultura, né? No meu caso, eu considero só realmente como é a descrição, que é um subgênero da ficção científica, né? Inclusive o termo steampunk saiu do cyberpunk, né? Que é também ficção científica. E a partir daí, você pensa, eu não conheço steampunk. Não, você conhece steampunk, porque você já ouviu falar de Jules Verne, com 20 mil léguas submarinas. Você já ouviu falar de Frankenstein, da Mary Shelley, de O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. E várias figuras da literatura que a gente já conhece e não sabia que é steampunk, né? Então, pode incrementar. Questão de filme, seriado, qualquer atual que já acabou. Olha, o que acontece com o steampunk é a mesma coisa que ocorre com o cyberpunk, né? Embora tenha surgido na literatura, acabou influenciando muito o cinema. Então a gente tem filmes como
Eu, por exemplo, cresci com a série do De Volta para o Futuro. O terceiro filme se passa no Velho Oeste. Então, quando você tem Velho Oeste com uma locomotiva a vapor, que na verdade é uma máquina do tempo, aquilo é steampunk. Só que você precisa que alguém te diga, olha, tem um nome para unir todos esses elementos. A série James West, né? Muitos cresceram com essa série. Recentemente saiu o filme, né? As Loucas Aventuras de James West. Mas Né? o visual, sim. O filme é chato, o mas- visual. Não presta. O filme... Mas justamente, é toda uma tecnologia em cima daquela época do Velho Oeste. Exatamente. O steampunk, da mesma forma que o cyber, né, é um gênero de retrofuturismo. O que é o retrofuturismo? É um movimento artístico que surgiu a princípio na arquitetura, né, e ele busca fazer um futurismo que recupere o nosso passado. Né? Seria uma espécie de viagem ao passado com os olhos, né, no futuro, ou então uma viagem ao futuro com o coração ainda preso no passado. Isso que é o movimento retrofuturista. E tem vários outros gêneros além do steampunk, como o dieselpunk, o cyberpunk propriamente dito. Para quem não conhece cyberpunk, um exemplo é o filme Matrix. Solarpunk, atompunk, uma referência para atompunk que alguns conhecem, é uma revistinha que virou filme da Tank Girl. Tá. Dieselpunk é o pessoal que se veste com coisa militar, né? A gente não costuma ambientar o steampunk como... dieselpunk. Tudo bem. A gente costuma ambientar o steampunk até 1910, mais ou menos. Era vitoriana e eduardiana. O dieselpunk seria um steampunk tardio, né? Que já é mais escuro, tem mais couro, e ao invés da presença da tecnologia a vapor, ele tem mais diesel, gasolina, explosões e às vezes um pouco de tecnologia atômica, né? Aquela tensão de guerra. Isso é o dieselpunk. E todos esses grupos se comunicam ou tem um meio diesel, steam? Na verdade, eles são gêneros artísticos mesmo, né? É como a gente criar vários fã-clubes diferentes para vários pintores diferentes, né? Não tem como você gostar só do Monet, não gostar do Picasso e assim por diante. Então todo mundo é fã disso tudo, né? E os fãs de dieselpunk, steampunk e dos outros gêneros costumam se reunir na SteamCon de Paranapiacaba. Certo. Que vocês organizam, é isso? Isso, a gente organiza o SteamCon, como ele falou, né? Já faz 4 anos que a gente está nessa organização. Ano que vem ocorre a quinta, né? No mês de agosto, sempre no mês de agosto que a gente faz. E é uma convenção assim que engloba tudo, inclusive esses outros subgêneros, diesel, cyber, outros fã-clubes, inclusive Star Wars estava lá esse ano, né? Então a gente reúne tudo, a gente agrega. E o pessoal fala em imersão nesse evento. O que seria? Qual que é o objetivo? Esse foi um termo criado por um amigo nosso, né, o Fernando Cordeiro, conhecido como Fernão de Quintana, né? E ele criou esse termo por quê? Porque diferente da maior parte dos eventos nerds, ou da maior parte dos eventos feitos até hoje no nosso país, você tem ambientes preparados para aquele evento. A SteamCon de Paranapiacaba ocorre na vila de Paranapiacaba, que é uma vila tombada, uma vila histórica, que guarda muitos elementos ainda do passado. E quando você sai de dentro de um dos prédios do evento para você ir almoçar, ou então quando você vai dormir, se você estiver hospedado na vila, né, você acaba preso dentro daquele ambiente. A gente costuma dizer que a gente tem público cativo, né? Para vocês terem ideia, um grande amigo nosso, um cosplayer de alto nível profissional, que é o Hermes Barreto, né, que ele é de Brasília, ele teve um problema de saúde um tempo atrás, em uma das edições, e ele foi até o pronto-socorro, dentro da vila de Paranapiacaba. Então é um pronto-socorro com décadas de existência, com aquele visual retrô, né, e com os amigos visitando o tempo todo. Então imagina, você vai ao hospital, vai almoçar, vai dormir e você ainda está dentro do evento. É realmente um ambiente de fuga, que ele te leve para um outro universo e te ajude a questionar a respeito do porquê desse evento. Então, você falou também do primeiro evento do Brasil, em São Paulo, você organizou. Isso. Como é que funcionava, quando foi, onde foi? O primeiro evento steampunk brasileiro ocorreu em 2008, foi no Museu da Imigração, antigo Memorial do Imigrante, né? E reuniu pouco mais de 30 pessoas. E ele ocorreu de uma forma recreativa, não tinha grandes pretensões.
mas foi o primeiro evento também do Conselho Steampunk. Né? E o Conselho Steampunk, ele tem todos esses anos de história, né? A gente já vai aí para mais de 9 anos de história e a gente participa de todos os tipos de eventos, são eventos sempre organizados por voluntários, né? De uma forma quase sempre gratuitos, abertos ao público, né? E são diversos, tem saraus, né? Encontros literários, debate de livro, Piquenique. Tem bastante. Tem bastante. O conselho é dividido em lojas, né? É isso? Isso. Como é que funciona essa divisão? Tem hierarquia, não tem? Eu Como é que é? queria que a Adriana dissesse com todas as letras o porquê de loja. Putz, Por favor. não, pior que eu não esqueço. Na verdade, eles falaram, né, que é uma brincadeira em relação às lojas maçônicas, Tem a ver? né? Então, ele, né, criou isso, eu não sei muito bem Na verdade foi eu uma sempre sugestão esqueço. do Bruno Ascioli, tá? Do Rio de Janeiro, que é o cofundador do Conselho Steampunk. Na verdade, a sugestão de fundar o Conselho Steampunk é dele. Tá? Nós dois somos dois fundadores oficiais, mas nós temos que ser gratos ao Carl Felipe, que é um artista polivalente, né? Ele é escritor, desenhista, colorista, roteirista, né? E ele tem realizado diversos trabalhos relacionados ao steampunk desde antes da fundação do Conselho Steampunk. E foi por conta dele que eu descobri o Conselho Steampunk e organizei o primeiro evento. Aliás, descobri o steampunk, organizei o primeiro evento e fundei o Conselho. O que ocorre? Como a gente queria fazer uma coisa um pouco diferente dos outros fã-clubes, e por conta disso, sem hierarquia, para que ninguém pudesse ser dono do Conselho Steampunk, ou se dizer dono do steampunk em si, ou seja, um evento de fãs de verdade, né, e para fãs, a gente queria que o Conselho Steampunk tivesse um espírito vitoriano, brincando com essa questão. Por exemplo, o Conselho Branco, que é o Senhor dos Anéis, se dividem em tocas. Então tem a Toca São Paulo, Toca Rio de Janeiro e assim por diante. Porque os hobbits moram em tocas, né? Enquanto os fãs de Star Trek normalmente possuem hierarquias, né? Eles são capitães, por exemplo, né? Eles usam na própria roupa aquela hierarquia. E os fãs de Star Wars, por exemplo, você tem ou Jedis, né? Você tem os Troopers e tem um grupo mais interessante de todos, que é o grupo dos Rebeldes, né? O Conselho Steampunk precisava ter uma característica própria. Então, como dividir uns núcleos regionais do Conselho Steampunk, sendo que para poder fundar uma loja do Conselho Steampunk, né, para poder fundar um grupo regional, o que você precisa? Ter um grupo de amigos interessados, onde ninguém seja superior, onde ninguém seja um diretor ou presidente ou alguma coisa do gênero, sejam totalmente voluntários, né, e se tratem como irmãos. No século XIX, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e até no Brasil, estava na moda fazer parte de algumas sociedades ditas secretas, que na verdade são sociedades discretas. Não sei onde eu vi isso, mas no século XIX, boa parte dos cidadãos dos Estados Unidos ou era maçom, ou era Rosa Cruz, ou Fellow, ou fazia parte de algum outro grupo desses, que tradicionalmente se dividem em grupos chamados lojas. Então Bruno Ascioli fez a sugestão de que nós dividíssemos o Conselho Steampunk em lojas. Então eu sou um dos fundadores e dirigentes da loja São Paulo, né, que é uma das mais antigas lojas do Conselho Steampunk, mas o Conselho Steampunk está espalhado pelo Brasil todo. São diversas lojas, diversos grupos. Então a gente tem a loja Lagoa, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, né, Paraná, que é uma das mais ativas de todas, e assim por diante. Todo mundo é igual. Às vezes temos os núcleos também, como aqui em São Paulo nós temos o núcleo de Campinas e Vinhedo, que é conhecido como Full Steam, pela qual a responsável principal é a Débora, conhecida como Puppet, né? E várias outras figuras. A gente também agora tem um núcleo de São Vicente Litoral, né? Do qual o Alexandre é o responsável. Tem um núcleo novo de Sorocaba, né? E tem o pessoal de Bragança Paulista, isso só em São Paulo. Mas o Conselho Steampunk não tem limites, não tem hierarquia, e quem quiser fazer parte do Conselho Steampunk
basta simplesmente aparecer o evento quando puder, usar vestimenta se quiser, não é algo obrigatório, isso é só para poder chamar atenção. E não precisa responder a ninguém, né? Só precisa colaborar e vir se divertir com a gente. Tem algum site, alguma página, Facebook? Eu não posso deixar de mencionar o site principal, que é www.steampunk.com.br. Mas para quem quiser saber a respeito da Convenção Nacional Steampunk, é www.steamcon.com.br. Legal. E o negócio do Steam Play? É uma criação, é usado entre vocês esse termo? Como é que... O que ocorre? O cosplay, que muitas vezes é visto com preconceito, ele é uma coisa que no nosso país ele já é tradicional. E ele tem um nível de seriedade muito grande. Tem pessoas que investem muito tempo para produzir a reprodução exata, tempo e dinheiro. Inclusive no nosso país, assim como em outros, os concursos de cosplay eles são premiados em dinheiro e viagens para concorrer fora do país, né? Se não me engano, no Ceará é muito forte, né? Os principais ganhadores costumam sair de lá do Ceará, né? Nós temos vários amigos que são cosplays profissionais há mais de uma década. Por exemplo, a Petra Leão, que é uma roteirista bastante famosa e cosplay profissional há mais de uma década. Enquanto o cosplay ele tem um nível muito grande de detalhes em que você precisa reproduzir exatamente aquilo, o Steam Play, que é um termo criado pelo Bruno Ascioli, ele serve para poder mostrar que qualquer coisa que você produza, você mesmo, com o intuito de ser uma caracterização steampunk, ela tem muito empenho pessoal porque leva muito da sua criatividade, mas tem a liberdade que o cosplay não te dá, né? Se você modifica alguma coisa no cosplay, já não está perfeito. No Steam Play, quanto mais você modifica, melhor. Mais pessoal vai virar. Exatamente. Então você pode fazer um cosplay steampunk? Pode. Desde que você reproduza um personagem steampunk que já existe, né? A maior parte dos personagens do universo steampunk são, na verdade, steam plays, né? São personagens criados por aqueles indivíduos para poder se divertir. Última pergunta para te encher. Fica tranquilo. Por mim ficaria horas, eu quero entender cada vez mais. Você falou do Steam, do Cross. Como é que eu posso perguntar isso? Tem concurso, tem algumas características específicas para se montar? Ou é, tipo, tudo bem, é livre, cada um faz a sua personalidade, vai construir. Mas tem, esse é Steam, esse é Diesel, esse é o meio dos dois. Bem, tem aquela que não pode faltar, tipo, óculos redondinhos, sei lá. Tem alguma coisa... Entendeu, Manuel? Entendi, tá. Sim. Afinal de contas, qual é que é a referência estética que faz com que a gente note o que é cada coisa, né? Como eu disse, steampunk e dieselpunk vieram da literatura. Assim como o atompunk, por exemplo, que é outro gênero. Existe um termo, que é o retrofuturismo, que veio primeiro de uma revista a respeito de arquitetura, isso nos anos 90, que, por acaso, o título da revista é Retrofuturismo, né? Que falava a respeito dessa tendência artística de produzir algo futurista com elementos do passado. Toda essa literatura, todas essas obras de arte, o que elas possuem em comum? Uma tecnologia anacrônica, uma tecnologia que não existe naquele período ambientado. Quando a gente olha para o steampunk, o que a gente vê? A gente costuma brincar, né, que todo mundo se veste de marrom ou tons pastéis, porque eram os tons comuns no século XIX, exatamente. Mas o steampunk permite, por exemplo, um cabelo colorido, permite um elemento na roupa que seja mais chamativo, um tom que não tenha existido, permite. A liberdade é total. Mas quando você vê uma roupa que ela é mais negra, você percebe que ela tem, ao invés de ter tanto dourado, que era muito comum no século XIX, ela tem mais prata, que estava na moda já no começo do século XX, então você reconhece ali, aquilo provavelmente é um cosplay dieselpunk, né? E mais tarde a gente tem, por exemplo, o atompunk, que como ele foi inspirado naquela ficção científica que estava sendo escrita na época do movimento hippie, como é o caso do Tank Girl, então ele é muito colorido, né, muito cheio de elementos da própria cultura punk, mas com flores, né, com elementos assim muito chamativos mesmo, né? Eu acho que essa é a principal obra para falar a respeito do Atompunk. Solarpunk, em compensação,
tem a mesma tecnologia, tanta tecnologia quanto o cyberpunk. Mas o cyberpunk, ele é negro, ele é depressivo. O solarpunk, normalmente, ele tem aquelas linhas de marcas famosas de tecnologia, limpas, né, bem delineadas, muita iluminação solar, né, e muitas vezes plantas mesmo. Ah, é? E vocês têm nome, vocês usam nome, porque eu sei que vocês entram no personagem, né? Você tem um nome de guerra, um nome artístico, um nome, sei lá. Vejam só, Você usa o próprio nome mesmo. Isso é uma coisa que me perguntam com frequência. Embora eu tenha organizado o primeiro evento steampunk do país e seja um dos fundadores do primeiro e maior fã-clube nacional, gente, eu nunca desenvolvi um personagem steampunk. Nunca. Existem pessoas que fazem isso de forma fantástica, como é o caso do Carlos Alberto Machado, né, da loja Paraná, ou do Enéas Tavares, que é um grande escritor da loja Rio Grande do Sul, né, ou a própria Débora Puppet, que desenvolvem personagens com uma facilidade muito grande. Eu sempre me caracterizo de uma forma a chamar a atenção das pessoas pro movimento artístico, mas eu nunca desenvolvi um personagem. Agora, né, desde a última SteamCon, eu estou desenvolvendo um personagem meu. Ah, é? Isso. Já tem nome? E aos poucos, não. Curiosamente, né, ainda não tem. Mas dá pra ser apelidado de Nix, porque ele usa válvulas Nix da antiga União Soviética, né? Então, tá surgindo. São válvulas, tá? Só que elas têm letrinhas. Entendi. Beleza. Novamente, para fechar, seu nome é? Raul Cândido. E a Adriana Cabral. Maravilha. Nós somos os dois organizadores da SteamCon de Paranapiacaba, que até hoje ocorreu em Paranapiacaba e sempre ocorrerá em Paranapiacaba. Tem alguma outra ou não? Não, o que ocorre é o seguinte: como o Conselho Steampunk não tem hierarquia, a gente não quer ser dona de nada. Se alguém quiser fazer a própria SteamCon, tá livre. Tá, uma festa a mais. Exatamente. Obrigado.